Cultura, Economia e Política. Quem vos fala é Bruno Caires, analista político, e hoje estou aqui com vocês para analisar a PEC da blindagem, PEC da impunidade. A gente vai analisar cada ponto, ensinar vocês como pesquisar uma lei, fazer o comparativo com a Constituição Federal. Só estou fazendo aqui uns testes de áudio antes, beleza? Para ver se está bacana. Acredito que agora tá tudo certo. Boa noite, beleza? Galera. Estamos ao vivo no ar no Ímpeto TV, esse é o programa de cultura, economia e política. Então, assim, teve um problema aqui de áudio no início do programa, mas agora já tá tudo certo. Inicialmente, pessoal, boa noite, Tainá, boa noite, Anne, boa noite, José, boa noite, Paulo. Muito boa noite a todos, beleza? Espero que estejam aqui ansiosos para a live de hoje do que vai ocorrer, que nós vamos fazer essa análise desse projeto de lei, beleza? Primeiramente, o que é que eu quero ensinar para vocês? Eu sinto necessidade de ensinar para vocês como a gente faz uma pesquisa de um projeto de lei, beleza? Para quem está na dúvida, quem tem dificuldade, quem está aprendendo e começando, nós vamos partir desse princípio. Eu vou fazer a pesquisa, vou mostrar para vocês como funciona e assim por diante. Primeiramente, deixa eu ver aqui mais alguém que está no chat, né? Para a gente poder começar. Mas ninguém, então vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa. Normalmente as leis elas recebem apelidos. Vamos pegar aqui o PEC da blindagem. É o apelido, beleza? PEC da blindagem número. Certo? Vamos ver aqui. Primeira coisa que a gente tem que pegar aqui, ó, já apareceu. PEC 3/2021, que é essa aqui, tá vendo? PEC 3/2021, até os artigos 14, 27, 53, 102 e 105. Bruno, que artigos são esses? Nós vamos trabalhar aqui, beleza? Então, primeiramente, vamos que você clica aqui em ter o teor para você poder ler a lei e aqui você vai ver o trâmite, beleza? Como é que foi a tramitação, sério? Certo? Cada data, cada coisa que foi votado, quem votou em cada coisa e assim por diante. Vamos começar aqui analisando o projeto de lei, relacionando com a Constituição Federal, beleza? Vamos lá. Altera os artigos 14, 27, 53, 102, 105 da Constituição Federal para dispor sobre as prerrogativas parlamentares e da outras providências. As mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nos termos do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional, beleza? Lembrando, galera, promulga quando tem votação, certo? Só para explicar uma questão de termo legal para vocês, vamos lá. Artigo 1º. Os artigos 14, 27, 53, 102 e 105 da Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte redação. Vamos lá. Primeiro artigo 14. Vamos aqui para a Constituição Federal e vamos para o artigo... Opa, só pegar aqui a Constituição Federal compilada, né? Fica mais fácil para a gente. Ctrl F14. Beleza. Opa. Artigo 14. Vamos lá. Artigo 14, inciso 9. Mas vamos dar uma lidinha aqui no artigo 14 para vocês terem uma noção do que se trata ele, beleza? Só estou deixando aqui o chat em outro telefone para poder ficar mais fácil eu acompanhar vocês, beleza? Que aí a gente organiza tudo do jeito mais simples, que é o tempo que o pessoal vai entrando no chat. E pessoal, convidar vocês para poder vir para o nosso Discord, porque agora vamos dar cursos gratuitos, beleza? Inclusive, vou começar um curso de legislação, direito, constitucionalidade para você cidadão, você saber como usar seus poderes como cidadão, beleza? Vai ser um curso gratuito, a gente vai exibir, é claro, no YouTube também para a galera, mas quem quiser participar da dinâmica das atividades, tem que estar no nosso Discord, beleza? Então vamos lá. Do que se refere o artigo 14 da Constituição? É o artigo que ele fala dos direitos políticos, beleza? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos mesmos termos da lei mediante 1. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos, que isso aqui é o parcialmente incapaz, beleza? Segundo, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. 3. São condições de elegibilidade na forma da lei. Vamos lá. Quem pode ser eleito é quem tem nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, por isso que a ficha limpa impede algumas pessoas serem eleitas, certo? Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral da circunscrição,
filiação partidária e idade mínima de 35 anos para presidente, vice e senador. Por que esses 3 cargos são 35 anos? Vamos lá. Quando o presidente morre, o vice assume, beleza? E senador, porque você tem ideia de ser sênior, ser pessoas mais experientes que vão conseguir ponderar melhor as decisões. B. 30 anos para governador, vice do estado, do Distrito Federal. Lembrando, galera, Distrito Federal é governo, não é município, beleza? Aquela cidadezinha, ela tem poder de governo, certo? 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E por último, 18 anos para vereador. São inelegíveis os alistamentos e inalistáveis e os analfabetos. Quinto, o presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente, que no caso é a famosa reeleição. Para os concorrentes a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado do Distrito Federal, os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Vamos lá, isso aqui é uma coisa muito importante, pega muita gente no período eleitoral, que é o seguinte: você tem cargo público, certo? Se você vai concorrer a cargo eletivo, você tem que renunciar de seu mandato até 6 meses antes do pleito, beleza? Então você vai estar de um conselho público, seja o conselho tutelar, você é funcionário da prefeitura, seja do estado, seja o que for, você tem esse prazo de renúncia, certo? Inclusive, isso também vale para algumas espécies de ordens, como por exemplo a OAB. Existe um prazo legal para ela também, beleza? E algumas associações também concorrem essa mesma regra, certo? Então, isso é importante, inclusive, isso, galera, desclassifica muita gente, viu? No TSE e pouca gente sabe disso. Vamos lá. São inelegíveis o território de jurisdição do titular ou cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, governador do Estado, territorial, Distrito Federal, prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo já se o titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Minha cidade teve um problema por causa disso, galera, ao qual a candidatura Sheila Lemos foi embargada porque ela substituiu 4 dias antes. A lei prevê 6 meses. Então, assim, ainda assim foi embargada, mas ela recorreu e ganhou, entendeu? Foi um processo legal contra ela. Vamos lá. O militar alistável é elegível atendida às seguintes condições. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Agora vamos à questão da lei da blindagem, né? Que foi o que alterou. Vamos lá? Nono. Lei complementar estabelecerá outros casos de inexigibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego da situação direta ou indireta. A nova regra prevê o seguinte: as inexigibilidades previstas na lei complementar, que se refere ao artigo 9º, somente produzirão seus efeitos com a observância do duplo grau de jurisdição. Então, galera, olha o que está ocorrendo aqui. Antes, se eu criar uma lei complementar, por exemplo, ficha limpa, o que a ficha limpa fala? Se você já estiver em processo, você já estiver na situação inquérito de um processo, lembrando, o processo ele tem fases, beleza? Se você já estiver afastado por inquérito, você não pode concorrer, você não pode ser diplomado, beleza? A partir de agora, não. Duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição, no caso, segunda instância. Então, você foi condenado à primeira, isso só vale quando você for condenado na segunda instância. Então, a maior parte dos políticos corruptos do Brasil vão poder continuar concorrendo, independente se estão condenados à ficha limpa ou não, porque a segunda instância, galera, é tribunal. Então, você precisa de um acordo, você precisa de uma decisão de um tribunal sobre a decisão. Beleza? Salve Paulo, salve Emanuel, salve Red Fox. Red Fox, eu vou te chamar no WhatsApp hoje à noite, viu? Pra gente discutir aquele assunto, porque realmente hoje foi um dia muito complicado pra mim, mas não esqueci não, viu? Fique tranquilo, viu, querido? Então, primeiro, a gente já toma uma lapada aqui no parágrafo 9, porque você já joga uma coisa conceitual para o segundo grau de jurisdição, ao qual nós sabemos que aqui no Brasil
demora muito para poder pegar. Se for no TS, se for crime eleitoral, vai para o TRE, para depois ir para o TSE. Vai ser de 3 a 6 meses. Se for crime comum, vamos lá, botar crime penal, meu amigo, vamos pegar aqui, ó. Tempo médio de julgamento em vara penal. Hum, 2 anos e 9 meses. E agora em tribunal penal, que no caso é segundo grau de jurisdição, vai para o tribunal do júri, né? Tribunal penal, mas vamos lá. Mais 2 anos e 7 meses. Então, assim, no mínimo, galera, vai ser 5 anos de espera pro cara poder ser condenado, beleza? E, obviamente, até ali, ele terminou o mandato. Ele terminou o mandato, ele vai ser condenado pelo crime impresso. Então, isso é Brasil, galera. O segundo artigo que essa PEC altera é o artigo 27 no seu dispositivo, no parágrafo 1º, beleza? Vamos ler aqui o que diz o artigo 27. Vou pedir para vocês se inscreverem, pessoal, para vocês verem. Eu falo até porque eu pesquisei. O único programa do Brasil que traz esse nível de informação, galera, é o ímpeto, beleza? A gente lê a lei, mostra a lei pra vocês, pra não ter nem aquela questão de ideologia de direitos, que seja o que for. Estamos lendo a lei crua, beleza? A lei morta, como se diz em tempos legais, pra vocês poderem entender um pouco melhor. Zap Alf Silva. Resta nada pro brasileiro Betinha. Cheguei cedo hoje, obrigado, Red Fox, está aqui desde cedo. Seria possível passar uma PEC para acabar com o foro ou ela ser inconstitucional? Não, seria possível sim, mas eu seria contra, Emanuel. Eu sou uma pessoa que eu defendo a existência do foro privilegiado. Eu posso até explicar o foro aqui antes disso aqui. Vamos lá. Qual a ideia do foro privilegiado? Crimes de Estado, crimes que envolvem entes de Estado, tem de ter um julgamento especial mais rápido, para que se a gente tenha uma sentença mais rápido para decidir se a gente vai afastar de forma célere ou vai tirar a pessoa de lá, beleza? Essa é a ideia do foro. Porque imagina só, aqui a Bahia, como vocês podem ver na operação Overclean, dos nossos juízes de tribunal, quase a metade estão presos ou afastados, beleza? Porque eles estão associados com facções criminosas. Então, se um deputado da Bahia, ele comete um crime, ou supostamente ele é acusado de um crime, ele tem que ser julgado vai lá para o STF, deputado federal vai para o STF, beleza? Se você acaba com o foro, esse deputado ele vai ser julgado por esses juízes de primeiro e segundo grau. Agora eu te faço um questionamento. O que é mais imparcial? O foro específico para a questão eleitoral ou o juiz de primeiro e segundo grau, ao qual, lembrando, os juízes aqui no meu estado têm sindicato. Os juízes têm um órgão privado. É um absurdo, cara, é um absurdo. Então, a ideia do foro especial, que infelizmente vira o foro privilegiado, eu sei que tem corrupção nele, não estou nem tirando esse mérito, é ele existir para adiantar os procedimentos políticos porque envolvem crimes de Estado, beleza? E ele eu sou a favor. Bruno, quais problemas nós temos no foro? Primeiro, vamos lá. Não é um problema do foro, é um problema do STF, porque a Suprema Corte Brasileira, ela julga coisas que ela não deveria julgar e ela é indicada pelo presidente da República. Certo, se alguém do grupo do presidente da República cometer crime, o STF vai votar contra ou a favor? Entende? A gente alienou o STF, a gente alienou nossa corte máxima ao poder executivo ou legislativo. É claro que no Brasil ela conseguiu criar asa, deram asa para cobra. Então, hoje o STF não só é independente, mas ele consegue barganhar mais do que igual para igual com qualquer ente federativo. Não deveria ser assim. Perfeito? Então, meu problema não é o foro. Meu problema é a instituição STF, porque ela não deveria fazer o que ela faz. Na minha opinião, o STF ela deveria cuidar de casos abstratos. Vamos supor, como assim caso abstrato? Direito à greve, não um caso de greve específico. Direito à greve, beleza? Não tem lei de greve, o STF vai jogar uma lei para se seguir até a Câmara de Deputados fazer uma lei, beleza? Mas ela não vai jogar o caso da greve específico que está dando problema. Quem tem que julgar isso tem que ser os tribunais comuns. Então, para o meu STF, ele tem que lidar com coisas abstratas, internacionais e foro privilegiado e mais nada, beleza? Já é a leitura da PEC, exatamente, Red Fox, nós estamos lendo a PEC e a Constituição, como é que estava na Constituição e qual alteração a PEC propõe, beleza? Emanuel, interessante, Snowwolf BR, boa noite família, boa noite, sou Snowwolf, muito bem-vindo. Acho que é a primeira vez que vocês veem alguém defendendo o fórum especial, né? Mas estou explicando por que a necessidade do fórum. Zap da Silva é muita regalia, muita impunidade, nada acontece e fica cada vez pior. Vixe, rapaz, então o que seria interessante para limitar os poderes do STF sem dar poder para bandido ficar protegido?
Velho, é justamente isso, né? Agora eu vou dar uma questão. Vamos lá, na minha opinião, se os poderes são interdependentes e tem que ser harmônicos, cada poder tem seu sistema de eleição. O poder executivo, eleição majoritária, o poder legislativo, eleição proporcional, e o STF também tem que ter sua eleição, seja de concurso, seja de mérito, mas o sistema jurídico do Brasil tem que ter seu sistema de avanço de cargos independente, longe do poder executivo e legislativo, para que ele próprio possa não criar uma simbiose, uma codependência, beleza? Agora, a vara máxima do Brasil, a terceira instância, não pode ser o STF, tem que ser o STJ, beleza? Como eu falei, então qualquer caso julgado vai no máximo para o STJ. O STF vai cuidar de crimes de Estado, internacionais e abstrativos, mais nada, beleza? Então, essa separação eu acharia muito interessante, beleza? E dá para fazer no Brasil. Então, podemos criar um projeto para reestruturar esses pontos de fórum? Podemos sim, beleza? Se nós iríamos ler agora a mudança do artigo 27, beleza? Vamos lá. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados. Atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos de mandato de deputados estaduais, aplicando-lhes as regras dessa Constituição no sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento e incorporação de forças armadas. Está no artigo 27. Vamos lá. O disposto no artigo... Opa. Não. No caso, o artigo 27 vai deixar de existir, viu, galera? Então, isso aqui vai ser retirado, beleza? Que no caso tinha a questão dos subsídios também, certo? Vamos lá. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa Assembleia Nacional do máximo 65%. A observação, eu acho que isso aqui não vai ser retirado, não. Acho que isso aqui foi vetado, viu? Não, perdão, galera. Entendi. O disposto no artigo 53, que é o que a gente vai ler agora, vai se aplicar aos deputados estaduais. Então, vamos lá, explicar aqui para vocês, beleza? A mesma regra dos deputados federais vai valer agora para os estaduais, certo? E nós vamos ver que regra é essa agora. Perdão, galera, li errado, tinha lido errado aqui. Vamos lá, qual é a regra? Como está hoje a lei? E como eles vão mudar? Eu vou analisar trecho por trecho para a gente poder fazer uma leitura equiparada, beleza, galera? Vamos lá. Como está no momento? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aqui é o foro para fala, né? Você pode falar o que você quiser. 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Isso aqui, no caso, só vai poder julgar eles agora o Conselho de Ética, beleza? Certo? Então, mais uma imunidade na frente. Parágrafo 1º. Como está hoje, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF nos processos relativos a crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções parlamentares. Velho, essa mudança aqui é completamente, eu acho viável. Essa mudança aqui é viável, beleza? Agora nós temos um problema, que é o seguinte. Vamos supor, eu fui pego com propina. Entendo eu, se for o crime cometido durante o exercício do cargo, beleza. Agora, vamos supor que eu vou ser julgado pelo STF, tá bem claro aqui. Agora, é do cargo irrelacionado às funções parlamentares. Se eu fui pego com valor ilícito, eu tô com 1 milhão em mochila. Entendo eu que primeiro eu preciso comprovar que esse dinheiro ele não foi oriundo de crime comum, e sim de crime político, para depois jogar para o STF. Isso aqui eu acho ruim. Isso aqui eu acho muito ruim. Isso aqui eu sou absolutamente contra, beleza? Porque você está dando mais munição, porque aí, vamos lá. O que o cara vai fazer? Se a vara para ele for favorável à vara do estado dele, ele vai falar que é crime comum. Se o STF for mais favorável, ele vai admitir que é crime político. Então você está dando mais munição para o criminoso. O que acha de ter um fórum especial só para julgar políticos separado do STF?
Eu apoio a eleição de meritocracia para curso da STF. Sim, juiz ser indicado por o poder é ridículo, principalmente pelo presida. Snowhoff, vamos lá. Na verdade, eu acho que o foro especial tem que ser do STF, beleza? O problema é que o STF ele tem muitas atribuições. Para mim, a Suprema Corte ela só tem que trabalhar com 3 coisas. Foro para crimes políticos, foro para crimes internacionais e casos abstratos de cunho federal. Explicando de novo que é um caso abstrato de cunho federal. Eu gosto de citar o exemplo da greve, que é um exemplo muito comum. Vamos analisar aqui o seguinte. Greve. Existe lei pública de greve no Brasil? Não existe. Quando não existe uma lei, mas acontece o ato, qual recurso a gente usa? São 5 remedios constitucionais, galera. Vocês ouvem muito habeas corpus e habeas data. Existe uma coisa chamada mandato de injunção. É algo do tipo. Juiz, não existe lei para o meu caso. Julgue de acordo com alguma analogia. Cria a lei, se vira. Beleza? Então, o STF, ele costuma mudar as decisões relacionadas à greve de acordo com o caso concreto. Isso é um absurdo. Para o STF, ele tem que pegar um caso igual que não existe o caso de greve e deixar muito claro. Igual em determinado momento fez. A partir de hoje, já que não existe lei pública de greve, o juiz deverá julgar de acordo com a lei privada. E isso se tornar uma norma vinculante. Beleza? Até o Congresso ou o Senado tomar a medida e fazer a lei referenciada. Para mim, o STF tem que ser para isso. Tirando do STF, as instâncias têm que ser a primeira, a segunda e a terceira instância tem que terminar no STJ. Beleza? O STJ é o Superior Tribunal de Justiça. Ele tem que ser o tribunal máximo do Brasil, beleza? Para qualquer caso interno ao país. Vamos lá, segundo agora. Não, perdão, terceiro. Terceiro, recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva, que por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros poderá, até sua decisão final, sustar andamento da ação. Ainda tem um 2B. Vamos lá. No caso de prisão em flagrante, o membro do Congresso Nacional deverá ser encaminhado à casa respectiva logo após a lavratura do auto, permanecendo sob custódia até o pronunciamento definitivo do plenário. Peraí. Olha o absurdo. Se alguém for... Isso aqui é uma coisa que já existia na lei antigamente, agora vamos voltar. Se alguém for preso em flagrante, a pessoa vai para o Senado. Ou o Congresso, né? Vai para o Congresso ou Senado, de acordo com sua casa. Beleza? 2B. Mantida a prisão, o juízo competente deverá promover até em 24 horas a audiência com a presença do custodiado de sua defesa técnica e do membro do Ministério Público, oportunidade em que deverá relaxar a prisão, conceder a liberdade provisória ou havendo requerimento do Ministério Público. Converter prisão em flagrante em preventiva, aplicar medida cautelar diversa do afastamento da função pública nos termos da lei. Velho, então assim, o cara nem mais pra cadeia vai, viu, galera? O criminoso nem mais pra cadeia vai. É um nível de absurdo isso aqui. Vamos agora pro nono. O nono não existe, então aqui são artigos novos, beleza? É vedado o afastamento judicial cautelar de membro do Congresso Nacional, somente podendo ser decretado a pena do mandato nos termos do artigo 55. Vamos ler aqui o artigo 55, que é pequenininho. Perderá o mandato quem infringir qualquer proibição estabelecida no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa até essa parte das sessões ordinárias da Casa, que perdeu ou tiver suspenso os direitos políticos quando decretar a justiça eleitoral e que sofrer condenação criminal e sentença em trânsito julgado. No caso aqui, ó, terceira instância, né? Não está para o artigo 53. É de competência exclusiva do STF a busca e apreensão deferida em desfavor de membro do Congresso Nacional, quando cumprida nas dependências das respectivas casas ou residências parlamentares. A medida cautelar, quando cumprida nas dependências do Congresso Nacional, deve ser executada com acompanhamento da Polícia Legislativa ao que se refere ao artigo 51, inciso 4. Isso aqui eu vou explicar o porquê. Galera, lembra que Flor de Lis, quando ela botou a tornozeleira eletrônica, era para ela estar presa e ela continuar atuando como deputada, beleza? Então assim, e obedecer aos demais previstos na lei. 12. A medida cautelar deferida em desfavor do membro do Congresso Nacional que afete direto ou diretamente o exercício do mandato de funções parlamentares somente produzirá eficácia após a confirmação da medida pelo STF, pelo plenário do STF. Vamos lá, galera, o que é plenário? Existe a votação monocrática, existe a turma e existe o pleno.
Vamos lá. O STF recebe vários processos por dia. Então, para adiantar os julgamentos, cada ministro tem uma série de decisões monocráticas que ele toma sozinho. Quando são casos de alta complexidade, eles se dividem em turma. No caso, como são os ministros, um fica de fora, no caso o presidente fica de fora, ele monta 2 turmas com 5. Lembrando, galera, sempre tem que ser ímpar para não ter empate. E o pleno é quando todos os 11 têm que votar uma decisão única, beleza? Que aí são decisões de alta relevância nacional. 2. Não poderá ser deferido em regime de plantão forense. Os elementos recolhidos no caso de busca de apreensão ficarão acautelados e não poderão ser analisados até a confirmação do que se refere, segundo sob pena de crime de abuso de autoridade. Que maravilha, galera. Só para vocês terem uma noção disso aqui, vamos pegar um deputado que cometeu um ato de então, a perícia colhe o material genético, certo? Só que você não vai poder analisar o material genético até a confirmação, que é quando a galera resolver fazer essa produção, quando a STF resolver determinar. Então, assim, é muito absurdo, é muito absurdo. Deixa eu ler aqui os comentários. Vixe, vamos ver onde nós paramos aqui. Eu apoio a eleição meritocrática para concurso do STF, também eu concordo. Sem juiz ser indicado por outro poder é ridículo, principalmente pelo presida. Eu vejo essa ideia como algo ruim. Não vejo necessidade de criar mais uma instituição se nenhuma das outras funcionam. O que garantiria que esse funcionasse? Emanuel, vocês do INPE planeja se candidatar ou preferem ficar nos bastidores? Velho, a gente já trabalha nos bastidores já faz algum tempo, entendeu? Agora a gente vai lançar a candidatura mesmo, certo? Porque a gente vai ter nossa candidatura oficial, inclusive eu sou pré-candidato a vereador, certo? Meu objetivo é me tornar governador da Bahia. Não só eu, é porque minha ideia, eu não gosto da vereança, nem um pouco, velho. Eu odeio a área legislativa, a área executiva. Só que eu estou indo para a vereança nessa próxima eleição porque eu quero criar um modelo de gabinete, beleza? Um modelo de gabinete que a gente vai vender um curso depois, ou então a gente vai ensinar o pessoal do ímpeto para que seja tipo um gabinete perfeito, certo? Que ele seja altamente atuante. Então eu quero me eleger, que eu quero montar um sistema perfeito de automação de gabinete para responder demandas públicas. Tudo que a gente pega, a gente cria automação e faz um trabalho. Então a política também tem que ser assim. Eu preciso ter um sistema distributivo de pessoas do meu gabinete em determinados bairros para essas pessoas pegarem as demandas e a gente ir realizando as demandas. Então o meu objetivo nessa eleição, como vereador, é justamente criar o modelo que todo mundo do ímpeto estatutariamente vai ter que seguir. Ponto. Que o ímpeto é quase um pacto, beleza? Você tem o estatuto, você assina, o ímpeto não é uma democracia, beleza? O ímpeto é uma hierarquização, o ímpeto é muito fechado em relação a isso, não é terra de ninguém, as regras são muito rígidas e quanto maior o seu cargo, mais rígido e mais pesado são as regras em cima de você, beleza? Então eu preciso desenvolver um modelo funcional de gabinete para que os demais membros sejam obrigados a cumprir esse modelo, beleza? Eu particularmente falando, só planejo candidatar em algum cargo político se eu conseguir fundar o próprio partido, que não exercerá fundo eleitoral nem fundo partidário. Red, por exemplo, eu sou secretário do PSDB, eu não pretendo usar fundo partidário, pronto, eu faço minha parte, beleza? Eu não quero mais fundar partido do Brasil, eu não acho necessário, já são 30 legendas contando comissão, 29 ativos mais missão, né, ficaria 30 legendas, beleza? Então você já tem muito partido e na minha visão eu preciso ter influência em quase todos os partidos. Então para mim, eu sou secretário do PSDB e eu tenho ter influência em outros partidos também. É extremamente essencial, beleza? Então, eu não acho necessário criar mais partidos, já é muito problema. Brabo demais, você é pelo PSDB mesmo? Oi, Manuel, aparentemente sim, o PSDB tem uma boa estrutura, assim, a gente fez um partido muito bacana. Então, eu não pretendo, até o momento, né, eu não pretendo mudar. Só se acontecer uma coisa muito absurda, assim, tipo, o presidente do PSB morrer, tudo errado, mas assim, a gente montou toda a estrutura partidária para o partido ser muito forte em conquista. Inclusive, foi o partido que mais elegeu na última eleição, sendo que a gente não teve apoio do presidente, nem do governador, e a prefeitura boicotando a gente para poder lançar o próprio marido, que é a prefeita. Então, cara, e ainda assim a gente fez a maior eleição, mesmo sendo boicotado de todos os lados. Mostra que, velho, independente de sua ideologia política, as pessoas gostam de uma coisa chamada trabalho, velho. Isso é essencial. O que nós, maiores mortais, podemos fazer contra essa PEC? No momento, nada, porque a PEC acabou de ser aprovada. Nós poderíamos ter feito antes, beleza? Agora que a PEC foi aprovada, o que a gente pode fazer é pegar a lista de quem é votar a favor da PEC e zaralhar, velho. Expor esses... Não quero xingar para a live não poder cair. Mas o que você pode fazer a curto prazo é isso. Se você quer um projeto sério a longo prazo, velho, eleja bons vereadores do seu município para que os vereadores façam pressão com seus deputados votarem uma contra a PEC no futuro. Beleza. Infelizmente, essa batalha a gente perdeu, não quer dizer que a gente perdeu a guerra. Vamos agora para o artigo 102. Vamos lá.
Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição cabendo-lhe. Processar e julgar ordinariamente. ADI, que é a Ação Direta de Constitucionalidade, de lei ou ato normativo federal e estadual, certo? Infrações penais comuns, do presidente da República, vice-presidente, ministro congressional, os próprios ministros, que é o foro especial, galera, para quem não sabe, isso aqui é o foro especial. Infrações penais comuns, os crimes de responsabilidade de ministros e comandantes da Marinha Aeronáutica, beleza? Lembrando que depois do STF, eles nem passam pelo julgamento do TSM, inclusive os generais que foram condenados com Bolsonaro estão sendo julgados agora pelo TSM, que é o Tribunal Superior Militar. Lembrando que no Brasil, galera, a gente tem alguns tribunais que eles são tribunais especiais. É o Tribunal do Trabalho, que o rito é comum, beleza? É o ritual eleitoral, que é o Tribunal Eleitoral, que ele é um tribunal esporádico, ele funciona há pouco tempo, e ele sorteia os juízes que participam dele, são sorteio, é o melhor sistema do Tribunal Eleitoral. E o TSM, que é o Tribunal Militar, beleza? O litígio entre... Rapidinho, qual o artigo? A letra C. As ações penais decididas em única instância pelo STF ou pelos tribunais superiores. Rapidinho, deixa eu conferir que mudança que foi essa. Artigo 102. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, o ministro de Estado, comandante da Marinha e da Aeronáutica, ressalvado no artigo 52, inciso 1º, os tribunais superiores, os tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, aí vai alterar as ações penais decididas em única instância pelo STF e pelo Supremo Tribunal Federal. Rapidinho, tem uma incoerência aqui. Rapidinho, eu tô tentando encontrar. Tem uma incoerência aqui, galera. Eu tô tentando encontrar, só um instante. É porque, pessoal, tribunais superiores eleitorais, como eu falei, que são, no caso, STJ, STM, o Tribunal do Trabalho e o Eleitoral, eles já são instância única. Ah, não. Entendi, galera. No caso, eu entendi a incoerência. Vamos lá. Nós temos o rito comum. É porque qual foi o problema? Originariamente, existe o rito comum, certo? Que é a primeira, segunda e terceira instância. E existe o rito extraordinário. O que é um rito extraordinário? É quando o processo já vai parar de primeira na última instância, beleza? Então, basicamente, esse inciso compete ao STF as ações penais extraordinárias, beleza? Era isso que eles queriam dizer. Eles acreditam que faltou um pouco do termo jurídico, beleza? E que são ações penais extraordinárias. (105) agora. Compete ao STJ. D. Vamos lá. Compete ao STJ processar e julgar crimes comuns, governadores do Estado, Distrito Federal, e nos de responsabilidade dos desembargadores do Tribunal de Justiça dos Estados do Distrito Federal, os mesmos tribunais de conta do Estado do Distrito Federal, os tribunais regionais eleitorais do trabalho, os membros do Conselho dos Tribunais de Contas e do Ministério Público da União. B. Os mandatos de segurança e habeas data contra ato de ministro de Estado dos comandantes da Marinha e Exército e Aeronáutica. E C, essa aqui vai alterar, não é D. C, em habeas corpus, quando o coautor ou paciente for qualquer pessoa mencionada na linha A ou for coautor do tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado, comandante da Marinha ou Exército Aeronáutico, é salvada a competência da Justiça Eleitoral. E agora D, os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, bem como Tribunal de Juízes e ele não vinculado entre juízes vinculados a diversos tribunais. Explicar o conflito de competência, galera. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Lembra Moro, Sérgio Moro? Por que o processo contra Lula foi anulado? É porque ele é inocente? Não. É porque Moro não era competente para julgar o crime de Lula. Por que Moro não era competente? Moro estava com os crimes oriundos do Petrolão, certo? Descobriu-se que o dinheiro lavado por Lula era oriundo de um desvio da OAS. A vara que julgaria a OAS era em Brasília, não era a vara de Curitiba. Então Moro ele não tinha competência para julgar os crimes relacionados à OAS, ele julgava crimes relacionados ao Petrolão. E por causa disso, o processo contra Lula foi anulado, beleza?
Lógico que a gente sabe a corrupção, a questão política, certo? Vai mudar agora as ações penais decididas em única instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, distritos federais e territoriais. Beleza. Artigo 2º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Então, assim, basicamente, é uma lei pequena, mas é uma lei muito problemática para o Brasil. Muito problemática mesmo, beleza? Só o fato de voltar com a cadeia especial dentro do Congresso e do Senado já mostra o quanto a classe política vai ser ainda mais privilegiada no Brasil. Ainda vai pro Senado, certo? Sim, vai pro Senado, beleza? E o Molusco pode vetar. Agora sim, a galera do PT é muito beneficiada nisso aqui. Eu não acho que ele vai vetar, não. O que é mais engraçado é que a oposição inteira votou em peso nessa PEC. E a metade da base do governo também, coincidentemente. E os deputados federais mais populares da base do governo foram o quê? Foram os que? Não votaram contra. O que você acha do Nicolas? O Nicolas se votou sim, inclusive. Nicolas é um sujeito completamente falso. Velho, minha opinião sobre o Nicolas Ferreira é o seguinte. Em termos propositivo de lei, ele é muito fraco, a gente pode fazer um especial sobre ele. Mas houve uma parada engraçada sobre ele, que é o seguinte. Quer ver? Deixa eu ver quanto é que lembra. Deixa eu ver quanto é que era. Foi quanto que é? Foi 30 mil? Não, foi 30. Foi isso aqui. Velho, eu vou ter que procurar. É porque, assim, ele recebeu uma doação de campanha muito engraçada. Porque o que aconteceu com o Nicolas? Período eleitoral, né? Gente, eu trabalho com política, beleza? Quem trabalha com grande quantia de dinheiro vivo, desculpa, para lavar dinheiro, beleza? Porque eu amo fazer coisa no Pix porque eu tenho nota fiscal. Então, no dia que a polícia bater no gabinete, bater no meu escritório, eu tenho as notinhas tudo. Tudo bonitinho, registradinho. Acabou. Tô tranquilaço, beleza? O que acontece? Num período de campanha, houveram algumas malas de dinheiro que foram entregues, beleza? Nicolas recebeu uma mala. Acontece que o delator da Odebrecht disse que nas malas tinham de 1 a 2 milhões. Nicolas declarou no TSE que na dele tinha 30 mil reais apenas. Então, se ele declarou que ele tinha TSE, então o fato concreto que ele recebeu a mala, ele admitiu que tinha 30 mil, beleza? Então, como é que a gente prova que ele tinha mais de 30 mil? Não tem como provar, entendeu? Mas assim, coincidentemente, todas as malas apreendidas tinham um valor absurdo, só de Nicolas tinha 30 mil, segundo Nicolas Ferreira. Então, assim, são situações, só que assim, querendo ou não, Nicolas, ele é um candidato, né, dessas igrejas de prosperidade, pentecostal, né, pentecostalismo. Então, acho que vocês já sabem a minha opinião sobre esse tipo de segmento aqui no Brasil, beleza? Que inclusive não tem nada a ver com o cristianismo. Que inclusive nós já tivemos até um debate bem interessante, eu que sou ateu, debatendo com um cristão católico, ortodoxo e um protestante sobre esse tema também, que é muito importante. E Nicolas, ele pra mim, ele é um problema grave pro Brasil, inclusive ele vai herdar o legado bolsonarista e ele vai ser um problema que a gente vai ter que enfrentar no futuro. Agora, brigar contra Nicolas não é minha guerra, entendeu? Porque, como eu falo pra vocês, meu problema é muito mais focado no meu município e no meu estado, que já é o pior estado pra se viver. E um dia a gente vai chegar nessas pautas federais e eu convido todos vocês, em vez de ficar focado em Nicolas, Bolsonaro, Lula, foca em melhorar a sua cidade, beleza? Vai na porta do vereador, bate na porta da casa dele para ele poder fazer o que tem que ser feito. Eu garanto que vai ser muito mais efetivo para você melhorar a vida das pessoas que você ama. Então vamos ver aqui a justificativa agora, beleza? A sociedade brasileira acompanhou com grave preocupação recentes acontecimentos relativos à restrição da liberdade de um membro desta casa, determinado no bojo do inquérito. Vamos ver que inquérito foi esse. Vamos lá. Sigilo, vamos ver o que tem importante aqui. Quem é o alvo? Aí, investigados por Alan Lopes, Bernardo, Eu quero saber o que... que inquérito foi o inquérito das fake news? Porque tá falando de calúnia, beleza, mas assim... Tem tanto processo de calúnia no STF... Foi fake news, né? As tratativas ocorreram
Em grupos fechados, aplicativo de mensagem WhatsApp. Tananã. Soma Ciências faz depoimentos prestados por Alexandre Frota e Joyce Hausmann, os dois relatores. O gabinete do ódio, realmente eu quero dar fake news. É, gabinete do ódio. Exatamente, gabinete do ódio, beleza? Exatamente. Então vamos lá. Instalado no âmbito do STF e conduzido pelo excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes. E galera, só pra gente poder explicar aqui na base, vamos lá. Nós lemos aqui a lei juntos e, infelizmente, um deputado, ele pode falar o que quiser, ele pode inventar mentira que ele quiser, porque a lei deixa muito claro, ele não pode ser responsabilizado penalmente por isso. Ponto. Ponto. É a Constituição Federal Brasileira. Ponto. Eu acho isso uma bosta? Eu acho isso uma bosta. Porque para mim, você usar a fala parlamentar não pode ser usada para cometimento de crime. Mas a Constituição do nosso país é outra coisa. Então, Alexandre de Moraes, ele não pode julgar alguém por isso. Porque ele está indo de conta a Constituição brasileira. Com efeito, há cerca de uma semana, precisamente 16 de fevereiro, foi decretada a prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira, em razão do vídeo publicado pelo parlamentar em uma de suas redes sociais, determinando inicialmente, de forma monocrática pelo ministro supramencionado, a prisão foi ratificada pelo plenário do STF no dia seguinte. Segundo Alexandre de Moraes, as condutas praticadas pelo congressista encontram adequação típica imediata em dispositivos da Lei de Segurança Nacional. Inclusive, galera, deixa eu ler a Lei de Segurança Nacional para vocês, que ela é... Só vocês terem uma noção dessa lei. Novamente, eu vou bater na mesma situação. Cadê aqui? Cadê compilada? Não, galera. Eu quero a que tá vigorante. Eu não quero... Porra, é sério que os cara colocou a lei antiga, velho? Ai, já não tá mais em vigor? Não é possível. Não é possível. Os caras botaram a lei errada na... Os caras colocaram a lei errada no inquérito. Na verdade é porque essa PL, ela é de 2021. Se eu não me engano, essa lei aqui, ela foi votada em 2021. Agora, eu acho que isso aqui é antes e o pessoal não atualizou, sabia? Por isso que está errada. Especificamente no artigo 17, tentar mudar com emprego, violência, grave ameaça, a ordem do regime vigente, artigo 18, blá, 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 né? Aquilo que a gente já leu. O que diz a lei atualmente, galera, de segurança nacional? Vamos lá. Como ela é pequenininha, dá para ler. O que é um crime contra a soberania nacional? Vamos lá. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Se você está me ouvindo e você não quer cometer um crime contra a soberania nacional, se inscreve no ímpeto, galera. Não tem um canal no Brasil que lê a lei com vocês, explicando aqui. A gente não tem narrativa, não tem direito de esquerda. A gente abre a lei e mostra como a lei é para vocês. Você que vai fazer concurso, você que quer ser um agente policial, você já está um passo na frente. Então você se diverte, bate resenha e aprende o conteúdo. Então vamos lá. Pena de 3 a 8 anos, aumentasse a pena até metade do dobro se der guerra declarada, decorrência das condutas previstas. Se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter território nacional, parte dele, ao domínio do país soberano, pena de 4 a 12 anos. Atentar à integridade nacional. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional ou constituir um país independente. Reclusão 2 a 6 anos. Espionagem. Entregar ao governo estrangeiro e seus agentes à organização criminosa em desacordo com determinação legal ou regular documentação com informações classificadas como secretos ou ultrasecretos nos termos da lei, cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou soberania nacional, pena de 3 a 12 anos, incorre na mesma pena quem presta auxílio ao espião, conhecendo essa circunstância subtraí-lo à ação pública, se o documento dado ou informação é transmitido ou revelado com violação do dever de sigilo, pena de reclusão 6 a 15 anos. Facilitar a prática de qualquer dos crimes previstos nesse artigo mediante atribuição, fornecimento, empréstimo ou senha ou de qualquer forma de acesso de pessoa não autorizada ao sistema de informações, pena de 1 a 4 anos. Não constitui crime de comunicação, entrega ou publicação de informações ou de documentos com fim de expor prática de crime ou a violação de direitos humanos. Vamos lá. Dos crimes contra as instituições democráticas, lembrando, Bolsonaro foi acusado disso. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Então, primeiro aquela galera fala o seguinte, Bolsonaro não deu golpe, ele tentou. Primeira coisa, está bem claro na lei. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena de reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas do processo eleitoral.
Interrupção do processo eleitoral. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante a violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral. Pena de reclusão 3 a 6 anos, que foi o que ele tentou fazer, né? Vamos lá. Violência política. Restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício dos direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, cor, etnia, religião, procedência nacional. Pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Lembra aquela galera que estava impedindo as urnas de chegarem na Amazônia para poder ter votação? Isso aí. Dos crimes contra a sabotagem dos serviços essenciais. Crime de sabotagem. Destruir e utilizar meios de comunicação ao público, estabelecimentos, instalações e serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Pena de 2 a 8 anos. Disposições comum, não constitui crime previsto nesse título manifestação crítica aos poderes constitucionais nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos ou garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões de greves de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Contra funcionário público em razão de suas funções ou contra o presidente do Senado, federal da Câmara de Deputados do STF. Incorre na mesma pena quem incita publicamente a animosidade contra as Forças Armadas ou dentro dela os poderes constitucionais. Quem assinou a galera? Jair Messias Bolsonaro. Então, essa é a grande piada. Vamos voltar aqui agora, né? Não se ignora a gravidade dos fatos perpetrados pelo deputado, os quais merecem rigorosa apuração, inclusive no âmbito administrativo e disciplinar, onde já se inicia o devido processo, tendo em casa, por isso mesmo, mantida a restrição de liberdade imposta pelo STF ao parlamentar. Ocorre que os valores envolvidos neste e em outros casos envolvem as imunidades parlamentares, são por demais caros ao regime democrático, para que atravessemos essa quadra sem propor o necessário burilamento das disposições constitucionais relativas ao tema. E galera, isso aqui infelizmente é verdade, velho. A lei brasileira blinda. Ocorre que os valores envolvidos, antes de adentrarmos as imposições e inovações ora propostas, as importantes inovações ora propostas, convém tecer breves, mas relevantes premissas teóricas sobre os institutos das imunidades parlamentares que nortearam o novo arranjo. Galera, aqui eles vão explicar a história que eu já expliquei quando eu li a lei no começo da live, beleza? Então, se tem alguma coisa aqui diferente, a gente poder analisar. Pelo menos será uma boa justificativa. Agora o problema é que essa lei ela de 2021, os artigos citados nela já não estão mais em vigor. Porque Bolsonaro sancionou outra lei. Nada importante, galera. Então, basicamente é isso. Vamos dar aqui uma analisada agora no discurso dos parlamentares sobre a PEC da blindagem, beleza? Vamos ver primeiro o Nicolas Ferreira, já que vocês citaram. Vamos ver o que ele falou a respeito, beleza? Então vamos ver o que Kim Kataguiri falou, beleza? Discurso. Certinho, tá correto o inglês. Certinho, presidente, tá correto o inglês. O outro deputado, presidente, ele acha que por conta dele falar mais calmo, que ele vai colocar as minhas palavras melodramáticas como se fossem um crime. Nossa, olha o crime que o Nicolas cometeu. De dizer que se algum deputado cometer algum crime, nós iremos fazer com que ele se responsabilize por isso. Não foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Flor de Lis? Cometeu um crime e nós decidimos, de fato, a perda, a cassação do seu mandato. Ou seja... né, galera? Mas o tempo que demorou para isso foi absurdo, né? Nós estamos deixando aqui bem claro, senhores, é de que hoje vocês estão colocando como se essa PEC passar, os corruptos não serão mais presos. Horas. Não, assim, podem ser presos. Agora dificultou bastante mesmo. Dificultou bastante a prisão deles, beleza? Vamos ver aqui quem falou. Senhor presidente, senhores deputados,
Votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir para a gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. E veja, há várias e várias medidas que nós podemos tomar para brecar abusos do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas está nesse texto. Esse texto não traz uma palavra sobre imunidade material. Deputado hoje é processado e preso por coisas que diz na tribuna, por palavra, por opinião e por voto. Esse texto não trata em absolutamente nada dessa matéria. E teve relatório anterior que tratava. Relatório anterior deixava claro, por que o deputado fala, por que o deputado vota, por que o deputado opina, só pode ser responsabilizado pelo Conselho de Ética nessa casa. Esse texto eu votava. Esse texto eu votava. Agora, voto secreto para permitir processo criminal contra deputado, aí eu não voto. Porque isso não é reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. Eu sei que tem muitos parlamentares aqui, como discursaram agora, que vão votar essa matéria em reação ao Supremo. Mas eu questiono a esses parlamentares. Os senhores realmente acreditam que a maioria esmagadora deste parlamento, que os 324 votos que nós vimos no painel, são de deputados preocupados com o abuso do Supremo? Obviamente que não é. Obviamente tem uma agenda que eu nem posso chamar de agenda oculta, porque ela é escancarada, de blindagem de esquema de desvio de corrupção, de desvio de dinheiro público. Nós poderíamos acabar com o foro privilegiado para o Supremo Tribunal Federal não julgar mais parlamentares. Nós poderíamos adotar o modelo europeu e tirar o Supremo do Judiciário, que é o que eu defendo. O Supremo não tem que julgar casos concretos, tem que julgar lei em abstrato. Foi o que eu falei mais cedo na live, galera. Nós poderíamos acabar com decisão monocrática. Tudo isso limitaria abuso do Supremo e nada disso está sendo votado. O que está sendo votado é a diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose. Os senhores estão pesando a mão nesse texto a ponto de proteger criminoso, faccionado, homicida, traficante, qualquer crime. Não há limitação de crime com relação ao mandato, não há limitação nenhuma nesse texto. E é voto secreto ainda. Vem um deputado criminoso, a Procuradoria-Geral da República abre um processo contra ele, e aí todo mundo que quer proteger esse criminoso pode votar para ele ficar solto e não responder processo, sem sequer falar para o seu eleitor qual que foi o seu voto. Gente, se um parlamentar nessa casa quer defender um sujeito preso por corrupção, preso por homicídio, preso por tráfico, o mínimo que esse parlamentar tem que fazer é votar abertamente. O voto secreto, veja, eu não tenho problema nenhum de votar contra a prisão de parlamentar que está sendo preso abusivamente. O Daniel Silveira defendeu a minha cassação. O Daniel Silveira fez vários vídeos me xingando. Mas eu, por correção, votei contra a prisão dele porque considerei que era ilegal. Eu não tenho problema de abrir o meu voto quando eu acho que a prisão é ilegal, que ela é injusta. Por que o medo? Qual que é o receio? Qual que é a agenda oculta de querer esconder o voto do deputado quando ele está analisando a prisão de um colega ou um processo criminal contra um colega? Qual que é o receio? O receio não é do Supremo. O receio é do eleitor, que vai ver a falta de vergonha na cara e não vai querer reeleger o sujeito.
Daí o meu voto contra, presidente. Pois é, galera, infelizmente estamos em maus lençóis, maus tempos aí chegando, ao qual hoje, novamente, os deputados vão ser blindados, assim como era na velha república. Assim, como eu falo, o Brasil é um show, né? Todo dia, você nunca tem um dia de paz no Brasil, né, galera? Todo dia é um problema, todo dia algo trágico, mas eu parto do princípio, quem colocou esses deputados que voltaram, deixa eu ver isso aqui. Esse Sindônio, né? Respondeu o Kim. Você que está cansado de chegar atrasado no trabalho e na faculdade e quer a liberdade de ir e vir sem depender de... Antes de tirar privilégio tributário dos mais ricos, o governo aprovou a taxa das blusinhas e até agora nada. Primeira da votação. Pessoal, hoje infelizmente temos aqui uma notícia triste, viu? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa para o dever. Opa, notícia urgente aqui, já vou botar na tela aí pra vocês. Pedrão aqui já mandou uma notícia pra me reagir. Mota pauta votação de urgência de projeto de anistia nesta quarta. O presidente da Câmara afirmou que vai pautar o projeto do deputado Marcelo Crivella e, se a urgência for aprovada, nomeará um relator para o texto. Rapidinho de ler, vamos pegar aqui o projeto na íntegra, né, para a gente ter uma noção do que vai ocorrer. PL da anistia, lei. Vamos ler aqui. Tem duas. Autor Hugo Mota, senador Hamilton Mourão. Qual é qual, galera? Vamos identificar qual é qual aqui. PL da anistia, Marcelo Crivella. Aqui, achei. Vamos ler aqui o projeto. Concede anistia aos participantes da manifestações reivindicatórias de motivação política ocorrida entre os dias 30 de outubro de 2022 e o dia da entrada em vigor desta lei e da outras providências. O Congresso Nacional decreta: 1. Ficam anistiados todos os que participaram de manifestações com motivação política ou eleitoral ou as apoiaram por quaisquer meio, inclusive contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviços e publicações em mídias sociais e plataformas. A anistia de Quitato Caput compreende os crimes com motivação política ou eleitoral. Opa! Então, inicialmente, ele compreende que são crimes, então ele admite que são crimes, né? Por isso vai ter anistia. Ou estes conexos, bem como definidos pelo decreto-lei, no caso, o Código Penal. A anistia de que se trata essa lei abrange quaisquer medidas de restrição de direitos, inclusive impostas por liminares, medidas cautelares, sentenças transitadas ou não em julgados que limitem a liberdade de expressão, a manifestação de caráter político eleitoral nos meios de comunicação social, plataformas sociais. Observação, galera. Lembra que a galera foi condenada não só ao Código Penal, mas o Código de Segurança Nacional que nós lemos aqui mais cedo na live. Então, ainda essa lei da anistia, boa parte do pessoal vai continuar preso. A anistia de que se trata essa lei não compreende a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, crimes contra a vida, os crimes previstos no artigo 129. Pô, velho, a galera não bota o crime, né, velho? Foda. Código Penal. Lesão corporal, vamos lá, 163. Vamos lá, lesão corporal não entra, 163 é o quê? Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Beleza. 165. Deteriorar coisa alheia, tombado de autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. 250. Causar incêndio, expondo perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outro. E por último, 251.
expor a perigo e integridade física. Ué, então peraí. No caso, só vai ser anistiado quem... Ó, a safadeza! Quem estava lá na passeata, os velhos e as idosas, vai continuar preso. Só será anistiado quem deu um recurso logístico, mas não cometeu crime por si só. Olha a safadeza da galera! Olha a safadeza da galera. As doações de dinheiro para atividades de manifestação de caráter político eleitoral acima de R$40 mil, as infrações disciplinares cometidas com motivação política eleitoral por servidores ou agentes de segurança pública. A anistia de que se trata essa lei alcança as multas aplicadas pela Justiça Eleitoral ou comum às pessoas físicas e jurídicas decorrentes dos atos descritos dessa lei. Cara, isso aqui, velho, isso aqui é maravilhoso para quem é bolsonarista, é maravilhoso. Essa lei da anistia não é para soltar as pessoas que estavam lá no dia 8. É para soltar quem comandou as pessoas. Olha que safadeza essa lei. Quem cometeu qualquer tipo de depredação lá no dia 8 vai continuar preso. Agora, quem forneceu logística, quem organizou os grupos, quem enviou recursos, vai ser solto. Cara, é uma piada isso aqui, é uma grande piada assim. Na minha opinião, criminoso tem que estar preso. Ponto. Que lá no dia 8, que cometeram ali foi um crime, eles têm que estar presos, ponto. Agora a gente pode debater as penas. As penas que Alexandre de Moraes deram foi completamente ilegais. Nem na Lei de Segurança Nacional tem aquelas penas. Beleza? Então, outro absurdo aí pra vocês, galera. Sem brincadeira nenhuma. Então, pessoal, hoje foi um dia de absurdos. Vou pedir pra vocês, quem não tá no Discord, vem, galera, se inscreve no nosso Discord. Inclusive, já tô fazendo um anúncio, já tem até com uma votação fixada lá no Discord, que são os dias que nós vamos ter as aulas ao vivo. Eu vou ter aulas ao vivo com vocês vão participar de minhas aulas. Vou fazer uma turma experimental, ao qual eu vou ensinar direito e teoria de Constituição do Estado, para que vocês saibam lidar melhor com a vida pública de vocês. Tô postando aí pra vocês aqui o link do Discord, beleza? Tô postando o link do Discord, certo? Pra vocês poderem participar, não é? Vamos lá. Não votar. Nicolas votou sim, inclusive. Gente, tinha muito comentário. Gente, perdão, eu não vi os comentários, galera. Tava travado aqui. Perdão, vou ler os comentários agora, beleza? Ainda vai pro Senado, sim. Deixa eu ver aqui. Fui na Câmara de Vereadores hoje, mas cheguei bem na hora que a sessão acabou. Beleza, já é um começo. Mas, Rolf, qual é o seu município? Coloca aqui que a gente consegue pegar o teor da sessão no próprio site da Câmara. É obrigatório todo o site da Câmara postar, viu? Só tomei café e conversei com segurança. Pô, na sua Câmara tem café? Na minha não tem, velho. Sem brincadeira, raramente lá os dias tem cafezinho, velho. Eu tenho que ir pros gabinetes de vereador poder pedir água e café. Queria poder fazer algo pela minha cidade. Emanuel, chama a gente no Discord que a gente auxilia, velho. Tu pode fazer muita coisa mesmo, irmão. A única coisa que pode te limitar é teu conhecimento. Red Fox, pra quem nunca fez nada, é difícil dar o primeiro passo. Eu mesmo nunca participei de forma tão ativa assim. Só fui 2 vezes na Câmara aqui de Campinas. Campinas, seu município? Vamos olhar aqui. Câmara de Vereadores Campinas. Vamos olhar aqui. Ao vivo e a cores no Rolfo que teve na sua Câmara. Eu vou deixar aqui, eu vou ler aqui quando terminar de ler os comentários. Só para todos terem uma noção, em todos os municípios existe uma reunião, que eu esqueci o nome, onde usam a opinião das ideias públicas para usarem para o desenvolvimento de leis e projetos municipais. Ô Bruno, qual é o nome dessas reuniões em que uma delas você é presidente? Não, vamos lá. Você está falando dos conselhos, beleza? Existem os conselhos municipais. Então vamos lá, você vai ter conselho LGBT, você vai ter conselho de direitos humanos, você vai ter conselho da juventude, beleza? Eu sou presidente do conselho de juventude, inclusive entrego meu cargo esse mês, galera. Vai ter novas eleições. Pela minha idade eu não posso mais concorrer, mas terá gente do ímpeto concorrendo e ganharemos esse cargo novamente. Não só esse conselho, mas de outros também, beleza? Então os conselhos são muito importantes para vocês poderem começar a pegar a questão da política, certo? Cadê aqui? Primeiro, o que falta para o povão é um tipo de curso para as pessoas entenderem o que elas podem fazer, como contribuir. É o que nós estamos fazendo no ímpeto. Nós vamos começar nosso curso de formação gratuito para vocês, pessoal. Então, velho, colhem nosso Discord, o link tá aí, se inscrevam no nosso curso, beleza? Tá todo definindo os horários, vai ser sexta ou sábado, provavelmente vai ser sábado, todo sábado vai ser nossas aulas, beleza? Nós vamos exibir as aulas também ao vivo no YouTube para a galera poder aprender. E, cara, já vou dar um spoilerzinho. Antes de começar a trabalhar a política municipal, que é a política prática, eu gosto de começar de cima para baixo. Eu gosto de começar a explicar o Estado brasileiro, beleza? Vamos supor que uma de minhas dinâmicas que a gente vai ter durante todo o curso cada pessoa do curso vai ter seu próprio país
Esse país vai ter uma pontuação e no final do curso vamos ver quem geriu melhor seu país, beleza? É um sistema que eu estou montando para vocês poderem jogar. Então vai ser um jogo, beleza? Vocês vão gostar do meu curso de política. Eu mesmo já ouvi falar dessa reunião, mas não faço ideia do nome ou quando, então venha para cá. Eu tenho um projeto de desenvolvimento que tem como objetivo ampliar o conhecimento social sobre política, em exatamente 50% a 60% para alfabetizar politicamente o nosso povo. Eu posso trabalhar nisso para o próprio Bruno aplicar na futura gestão dele como vereador, se der certo na cidade dele e poder ser usado nos municípios. Bora botar. Confiança, eita porra. Eu ainda nem tinha visto o discurso do segundo melhor deputado do Brasil. Qual o primeiro? Ô Bruno, tenta ver o discurso do melhor deputado do Brasil aí, por favor. O vulgo Amon Mandel. Pera aí, vamos ver Amon ainda. O próprio Amon Mandel, ele demorou um pouco, mas ele conseguiu com o deputado federal que não usou um centavo do cofre público. Nunca entendi muito esse negócio do PL da anistia. O legislativo pode fazer esse tipo de julgamento? Pode, assim, vamos lá. O PL da anistia, vamos lá, o que é uma anistia? Vamos lá. Existem três institutos do período monárquico que foram incorporados na República, que é para você tirar alguém de crimes, beleza? Alguém cometeu crimes, beleza? O primeiro é o famoso perdão, né? O famoso perdão, certo? Você perdoa uma pessoa específica por um crime específico. O segundo é a anistia, quando você muda uma lei ou tira durante um período de tempo determinado crime. Por exemplo, o período militar. Os crimes do período militar. Houve a anistia daquele período, beleza? Nós temos o perdão, né? Que no caso é... esqueci o nome do perdão. A graça. Nós temos a graça, nós temos a anistia. E o terceiro é qual mesmo, galera? Graça, anistia. Indulto. Indulto não é uma liberação de pena, mas é um relaxamento de uma prisão. Por exemplo, indulto de Natal. Os presos podem sair durante o Natal, entendeu? Certo? E isso pode ser sim feito pelo legislativo, certo? Agora lembrando, indulto executivo, certo? O perdão, que no caso é a graça, executivo. Lembrando que a graça não pode ser aplicada no Brasil, porque embora a Constituição prevê, não tem lei que explique como ela vai funcionar até hoje. Certo? E agora vamos ver aqui o site de Campinas. Opa, pera aí que eu abri o site de Campinas no lugar errado, galera. Agora que eu notei aqui. Cadê? Pera aí. Câmara Campinas. Vamos lá. Vamos descobrir o que teve hoje na cidade de Snowhof? Já abre uma coisa aqui do PSOL. Atividade legislativa, beleza. Sessões plenárias. Pautas da sessão. E a ata, só para poder explicar para vocês. Vamos lá. A sessão é as datas, beleza? Do que ocorre, beleza? Por exemplo, a ordem do dia, o expediente, a ordem do dia, coisas do tipo, certo? Quem compareceu, quem não compareceu, certo? Quando a gente vai para a pauta, é o que ocorreu durante a sessão. Vamos olhar aqui. Mês setembro. Dia. 17. Peraí, eu preciso bater com aqui, né? Qual foi o dia? Vai ter sessão dia 22 da sociedade. Não foi... Segundo aqui não foi hoje, não. Não, teve aqui, ó, dia 17, 55, exatamente. Eu sou obrigado a colocar todos? Não, aqui, ó, conseguimos. Beleza? E a ata é o que ocorreu na sessão. Agora, a última ata de sociedade tá da data do dia 53, qual foi? Nossa, tá muito atrasado, tá no dia 10, teve 3 sessões. Vamos lá, a ata é o que ocorreu. Vamos ver aqui, resumidamente, o que aconteceu no dia de hoje na sociedade. Vamos lá. Senhor Luiz, do senhor... Requerimentos, vamos lá, requerimentos. Aumentar o trabalho da Comissão Especial, isso aqui... Agenda do uso da quadra, ginásio municipal, informação sobre a obra de ciclovia, agendamento de espaço público, regime de urgência, projeto de decreto legislativo, ambulatório de dor em Campinas, requer informações. Isso assim, requerimentos são coisas que envolvem informações, dados, coisas do tipo, beleza? Ou então, você requer que mude algo do regimento da Câmara, igual aqui, a tramitação de regime de urgência, beleza? Para lei ordinária. Ailton da farmácia e outros vereadores. Todo mundo está pedindo urgência no projeto, né? O que é um projeto com urgência, galera? Quando o projeto está com urgência, você não pode votar nada até votar urgência. O problema é que cada vereador está pedindo urgência para um projeto diferente. Então, não existe, beleza? Informação.
Vamos lá. Moção de aplauso, né? Sempre tem que ter a perda de tempo, né? Que a protesta pelo brutal assassinato do ex-delegado, beleza? Pra gente ler complementar. Isso aqui é importante a gente ler. Vamos abrir? Nossa, teve muita coisa. Não. Vamos lá. Carlinhos Melo, bota nome de rua. Carlinhos Camelô, nome de rua de novo. Mineiro do Espetinho. Porra, velho, que nome eleitoral é esse, caramba? Eu tô onde? Eu tô no circo, porra. Nome de rua. Marcelo da Silva, nome de praça. Rodrigo Farmadic. Quem pegou. Nome de via pública, nome de rua, né? Nome. Nossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 projetos de lei, 10 nomes de rua. Pô, que cidade bem representada, hein, rapaz? Chega até a ficar orgulhoso disso. Vamos ver aqui. Para a lei complementar, que altera a lei complementar 501 de 2024, que autoriza a doação de área de propriedade e municipalidade à Fundação São José do Pedro. No caso aqui, para alguma doação de algum terreno, beleza? Essa lei complementar. Vamos lá, projeto de lei e decreto legislativo. Consegue diploma ao mérito empresarial? A moção de aplauso, bosta nenhuma. Acresce e altera o dispositivo da resolução que dispõe sobre a criação do Código de Ética Parlamentar. Vai mudar o Código de Ética. Substitutivo legal que dispõe sobre o estatuto. Isso aqui é importante. Vamos ler. Só que não tem no site, né? Ai, que maravilha. Pera, Lei 271 de 2025, Campinas. Lei 279, Campinas. Lógico que existe. Não, mas aqui é de São Paulo, cara, de Campinas. Eu quero o projeto. Meu amigo, você tem a missão de procurar isso aqui que o site não está redirecionando não, viu? E nada. Parabéns, viu? Você tem uma série de nomes de rua aí, beleza? Só isso aqui parece interessante, que é sobre... Rapidinho. PL 279, Campinas. Velho, que sitezinho... Opa, não, sitezinho ruim, viu? Não queria xingar essa cidade não, mas... Velho, como que eu vou pegar isso aqui? Rapidinho. Matéria legislativa. Número 279. É PL, não é? Projeto de lei ordinária. É ordinária ou é complementar? Projeto de lei ordinária. Pesquisar. Achei. A gente acha tudo, meu amigo. Aqui é o substitutivo. Vamos ler. Vamos lá. Altera o Estatuto de Proteção e Defesa de Controle de Animais Domésticos, beleza? Artigo 3º. Nos passeios em vias logradouros públicos e praças públicas abertas, fica obrigatório o uso de focinheira em todos os cães de grande porte, conduzindo seus tutores responsáveis. Para os fins dessa lei, considera-se cães de grande porte aqueles com peso superior a 25 kg ou altura superior a 50 cm. O Poder Executivo promoverá campanhas de conscientização sobre a importância do uso de focinheira. Fica acrescido o parágrafo único 26, que passa a figurar com a seguinte redação. As denúncias feitas pela população serão recepcionadas pela Guarda Municipal de Campinas através do 153, que é considerado serviço público de emergência devido ao risco de ataques eminentes e por meio de ouvidoria da Prefeitura e outros meios oficiais, incentivando a sociedade a relatar casos de descumprimento. Fica acrescido que passa a vigorar. Nos casos previstos, será aplicada a seguinte finalidade: multa de R$300 por animal no ato da infração. Em caso de reincidência, a multa será duplicada e o cão poderá ser recolhido pelas zoonoses, mediante laudo de autoridade competente. Em caso de ataque à pessoa, será aplicada a multa de R$1.000, sem prejuízo a outras sanções civis ou penais cabíveis. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias do Poder Executivo. Não, é uma lei boa, não é uma lei ruim, não. Qual é o autor? Otto Alejandro, né?
Ou não, a lei necessária, se você está tendo esse tipo de problema no seu município, tem que ter. Não é ruim, não. Então, assim, foi passada essa lei agora, no seu município, né, de Campinas, e o resto foram 10 nomes de rua, beleza? Pra sua alegria. Claramente, o meu país, com as minhas ideologias nacional-capitalistas, será o melhor que tiver, não tenho a menor dúvida disso. Ô, Bruno, você pretende ver quem votou sim, quem votou não? Aquela postagem do Amon está muito completa, caso você queira. Manda pra mim, manda aqui. Você não tá sem Discord, né, Red? Mineiro do Espetinho é vereador da minha paróquia, conheço ele pessoalmente. Beleza, então, por favor, peça pro Mineiro do Espetinho trabalhar e parar de fazer nome de rua, beleza? Porra de nome de rua. Quem votou a favor da PEC da blindagem? Vamos ver. Nossa, muito obrigado, G1. G1 já deixou separadinho aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui na G1. Aqui, vamos lá. Tem como separar por estado? Tem. Eu vou olhar logo Bahia, galera, que é minha galera aqui da Bahia, beleza? Não é pra nada não, mas minha preocupação é meu estado, beleza? Em primeiro lugar. Vamos lá. Pô, Adolfo veio do meu partido. Viado votou sim. Porra, Adolfos. Alex Santana, absteve. Alice Portugal, não. Ó, velho, grave esse nome. Alice Portugal vai ser, se ela continuar com o caminho que ela tá, vai ser as maiores lideranças da esquerda do Brasil, beleza? Pouco a gente fala sobre ela. Mas ela é um monstro como liderança. Antônio Brito, não. Arthur Oliveira, Bacelar, sim. Capitão Alden, sim. Charles Fernandes, não. Cláudio Cajado, sim. Dal Barreto, sim. Daniel Almeida, não. Diego Coronel, sim. Elmar Nascimento. Inclusive o irmão tá preso, né? Sim. Félix Mendonça Júnior, sim. Gabriel Nunes, sim. Ivoneide Caetano, não. Bacelar, gente. Jorge Sola, não. Esse gay, esse sacana, recebe volta à universidade. José Rocha, sim. José Hildo Ramos, não. Josias Gomes, não. Léo Prats, sim. Léo Manto Júnior, sim. Cara, esse deputado me seguia no meu Instagram, até desde quando era low profile, pô, que eu tinha as postagens, mas não conversei com ele, eu tenho que conversar com ele, pô. Lídice da Mata, não. Márcio Marinho. Mário Negro Monte. Vamos ver aqui. Neto Carleto, sim. Alto Alencar, não. Pastor Sargento Isidório, não. Paulo Aziz, sim. Paulo Margalhães, sim. Raimundo Costa, Ricardo Maia. Roberta Ramos, deixa eu ver alguém importa de aqui. Rogério Santos, não. Valmir Assunção, não. Valdenor Pereira, não. Ó, o Valdenor apareceu pra votar, milagre. Zereto. Tentou ser prefeito de minha cidade, tomou uma lapada tão grande. Foi uma eleição de Vitória da Conquista. Pior que tem muita coisa importante acontecendo na minha cidade, cara. O meu prefeito, Davi Almeida, parece que é um corrupto dos grandes, mas a base do prefeito é muito grande. Pois é, galera. Então, assim, ó, como vocês podem ver, tudo é possível nós dominarmos, nós aprendemos. Vou falar, venham pro nosso Discord, nós vamos ter um curso maravilhoso. Snow, eu quero você no curso. Votem no período, no dia, no horário, beleza, galera? Vai ser 8 horas da noite, vamos ver o dia que fica bom pra gente poder ter essa aula, certo? Tudo pode ser combinado, me chama no privado e vamos trabalhar, pessoal. Vamos fazer do nosso projeto um modelo pro Brasil. E vocês vão aprender a lidar com a sua cidade, certo? Pois é, Snow, e tinha, né, pra caramba, os deputados aqui da Bahia dormindo na hora da votação, Zé Raimundo, por exemplo, virou muito meme. Então, pessoal, me despeço agora de vocês, muito obrigado por tudo que ficou até aqui, amanhã, 12 horas, vão ter nosso jornal, e eu aguardo vocês aqui no Ímpeto TV. Então, pessoal, até mais e venham pro Discord. Valeu!